Há quase 30 anos, homossexualidade deixou de ser considerada doença pela Organização Mundial de Saúde. Aqui no Brasil, desde 1999, o Conselho Federal de Psicologia tornou proibido o tratamento de reversão da orientação sexual. Mas o juiz Valdemar Cláudio de Carvalho aprovou uma sentença que permite que psicólogos ofereçam tratamento de reorientação sexual. A chamada cura gay gerou muita revolta e mobilizações nas redes sociais. E é este o tema do Viva Voz de hoje, que está no ar, pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo a acadêmica de jornalismo Luana Amorim. Boa tarde, Liz, e boa tarde para você que está acompanhando o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode participar do nosso programa através das nossas redes sociais. No Instagram é o @VivaVozUnivale e a nossa página no Facebook é facebook.com/VivaVozUnivale. Bom, nós chamamos para essa conversa Fernando Lisboa, que é líder do movimento LGBT em Balneário Camboriú. Obrigada pela presença, Fernando. Bem-vindo. Eu que agradeço, muito obrigado pelo espaço e pela oportunidade. Bom, vamos retomar então esses fatos, Fernando. O juiz Valdemar Cláudio de Carvalho, da 14ª Vara do Distrito Federal, concedeu então uma liminar, que foi agora no dia 15 de setembro, que, na prática, torna legal a prática de terapias de reversão sexual. O texto cita que, a partir de agora, é possível, abre aspas, promover estudos e atendimento profissional de forma reservada, pertinente à reorientação sexual. Enfim, a primeira pergunta, é claro, queria saber como é que você avalia esse documento, essa atitude. Bom, primeiramente, nós da comunidade LGBT recebemos esta informação tanto quanto perplexos e ficamos atônitos com relação a essa decisão liminar desse juiz, né? Sabemos que é um subterfúgio que é criado para que se seja permitido uma possível, ou na verdade impossível, cura daquilo que não é doença. Porque você só pode se curar daquilo que é doença. E como você mesmo disse, a Organização Mundial da Saúde, desde 1990, né, retirou dos seus quadros aquilo que nunca foi uma patologia, certo? Ela reconhece que a homossexualidade ela é intrínseca no ser humano. Assim como o heterossexual é heterossexual porque nasceu heterossexual, o homossexual também o é dessa feita. Então, recebemos com indignação profunda, inclusive lamentamos. E bom, Fernando, mesmo a liminar não sendo de cunho obrigatório e sim opcional de quem deseja iniciar o tratamento, a gente também tem que pensar nas pessoas menores de idade, né? Que chegam para seus pais, se assumem e às vezes os pais vão levar essas pessoas até esses atendimentos psicológicos, né? Você acredita que isso pode ser prejudicial na vida dessa criança, desse adolescente que ainda não tem total conhecimento sobre a sua sexualidade ou voz ativa para optar por não iniciar o tratamento? Não, perfeitamente. Isso é uma aberração, inclusive, e quero deixar a comunidade tranquila que iremos entrar com uma cassação dessa liminar, né? O próprio Conselho Federal de Psicologia também está entrando com um pedido para que não seja permitido essa situação, né? Então, isso não vai se perpetuar. Isso é apenas da mídia, isso é apenas para que se faça, mais uma vez, que se levante bandeiras contra a homossexualidade, contra o movimento LGBT, certo? E nós sabemos que isso tem cunho religioso, nós sabemos que isso tem interesses, né? Muito, inclusive, com relação a esses psicólogos ou pseudo-psicólogos que, inclusive, foram caçados pelo próprio Conselho de Psicologia, né? Que querem ter, primeiro, mídia, e, segundo, não menos importante, ter a oportunidade de falar em nome de uma religião ou em nome de uma seita e para que se tratar aquilo que não é tratado. Então, é apenas para cunho político e também para cunho religioso. Não tem fundamento, não há possibilidade de se aceitar ou de se fazer um tratamento daquilo que não há cura. Sim, e eles sabem disso. Você bem colocou, o Conselho de Psicologia já entrou com processo para cassar liminar, então acreditamos que realmente isso não vá à frente. Mas vamos supor, só para a gente fazer um exercício e fazer uma reflexão em cima, né? Quais seriam os impactos de uma medida como essa? Por que ela preocupa tanto? O que preocupa é justamente aquilo que vem acontecendo, uma caça às bruxas, desde sempre, né? Desde sempre a religião caça a homossexualidade, desde sempre ela vem tolindo a sexualidade ou a homossexualidade propriamente dita. Ela tolhe a sexualidade e depois ela tolhe a homossexualidade. Isso é
é perigoso porque vem acarretar o seguinte, crianças, por exemplo, que passam a ter a sua identidade sexual homoafetiva, por assim dizer, teria, então, um trabalho de psicologia em cima dessas crianças, fariam com que essas pessoas se tornassem cidadãos frustrados, decepcionados, né, que não conseguiriam administrar sua própria sexualidade, que é o que acontece hoje. Muitas das vezes nós temos na nossa sociedade pessoas que não têm a sua sexualidade resolvida porque foram tolhidos lá no passado e que se acham que estão dentro de um pecado, dentro de uma situação, dentro de um eu que não sou eu, né? E quando, na verdade, o psicólogo trata o quê? Você como você é, você precisa ser aceito, você precisa se aceitar, você precisa se posicionar diante da sociedade. E não é errado você ser homossexual, como não é errado você ser heterossexual, como não é errado você ser destro, como não é errado você ser canhoto, né? Isso é uma particularidade de cada um. Então, isto é um perigo muito grande a levar as nossas crianças ao suicídio, né? Pessoas que chegam a uma idade que não conseguem administrar a sexualidade, porque uma coisa fala que é pecado, e que não pode, e que isso, e que aquilo, e aí o sentimento dela é outro, né? Para entender isso, é como se invertesse a situação. É como se eu quisesse convencer um heterossexual a ser homossexual. Convencer não, obrigá-lo a ser um homossexual. Ele não vai ser-lo. Por quê? Porque ele não tem esse desejo dentro dele. Ele simplesmente é hétero porque nasceu hétero. Ele é homo porque nasceu homo. É assim. Certo, Fernando. E bom, no Brasil a homossexualidade foi descriminalizada em 1830. É bom frisar isso, né? Descriminalizada, ou seja, era crime. Já foi crime. Eu já cometi crime. Porém, 187 anos depois, nós somos o país que mais mata LGBTs no mundo. Segundo a ONG Grupo Gay da Bahia, que faz o levantamento sobre homicídios relacionados ao preconceito com LGBTs desde 1980, foram registrados até o dia 20 de setembro deste ano, 277 assassinatos no nosso país de cunho homofóbico. Isso corresponde a cerca de 1,05 mortes a cada 24 horas. A que você associa, então, esse aumento da violência entre a comunidade LGBT? O que ocorre muitas das vezes, eu faço palestras sobre isso, falo sobre isso, vou à Câmara Municipal orientar, falo sobre o tema do combate à homofobia, que, aliás, no dia 17 de maio é comemorado o dia do combate à homofobia. A homofobia, ela nasce dentro de casa. A homofobia nasce quando você fica tolhindo a criança pela questão da sexualidade dela. E aí, quando você não tem um apoio dentro da sua família, você acaba sendo expulso da sua casa e cai numa sociedade. O que ocorre? Essa sociedade, ela não absorve, ela não acolhe, né? Ela não dá oportunidades, nem na escola porque sofre bullying, nem no trabalho porque não consegue espaço, certo? E aí o que acontece? O ódio pelo ódio. E aí essas estatísticas, elas só aumentam. Por quê? Por que se mata homossexual nesse país? Porque não tem informação, porque não tem como orientar. A minha função é trazer não só a minha homossexualidade, que ela pertence a mim, não pertence a mais ninguém. Acontece que a minha função é levar luz à ignorância das pessoas. Que as pessoas precisam saber que o fato de você ser homossexual não quer dizer que você seja um bandido, não quer dizer que você seja um mau caráter. E as pessoas acabam agredindo, ofendendo por ódio. O ódio ao homossexual, causado evidentemente pela homofobia, pelo simples fato da pessoa não concordar com a minha orientação sexual. Mas olha, o que interessa para as pessoas o que eu faço deitado, interessa o que eu faço em pé, interessa o que eu sou enquanto pessoa, cidadão, que eu tenha caráter, que eu pague minhas contas. Agora, não interessa para as pessoas o que eu faço em quatro paredes. E as pessoas cobram isso, e as pessoas acabam que agredem, ofendem, humilham, né? Colocam o homossexual à margem de uma sociedade, não dão oportunidade de trabalho, não dão oportunidade na própria sociedade. Isso também é uma homofobia. Mas a homofobia intrínseca está nos lares. Lá no começo, quando você leva um presentinho para a criança e você acha que o menino não pode brincar com uma boneca, né? E eu não estou aqui fazendo apologia porque ele pode brincar de boneca, mas ele está aprendendo a ser pai e não está aprendendo a ser gay. Que as pessoas acham que dar uma boneca para um menino, ele está aprendendo a ser gay. Não, ele está aprendendo a ser um pai. Por que o pai, muitas das vezes, é ausente do filho, não consegue se aproximar do filho? Porque não foi ensinado, não foi doutrinado a lidar com uma criança. Então, muitas das vezes, as pessoas confundem educação. Agora, quando se trata em humilhar, ofender, agredir, trazer a ofensa ou até mesmo a agressão física, verbal, quantas vezes vocês imaginam que um homossexual é ofendido por dia? Por ele ser simplesmente aquilo que ele é. Né? Eu ainda não tive a insatisfação de ser agredido fisicamente porque eu me coloco na sociedade.
Mas existem muitos que, por exemplo, pelo seu estereótipo ser um pouco mais afeminado, ter o seu jeito um pouco mais diferente do padrão da sociedade, ele acaba sendo agredido verbalmente, fisicamente, né? Aí as lâmpadas das avenidas paulistas são atiradas na nossa face todos os dias. Então nós precisamos combater sim a homofobia. Nós precisamos sim tratar a homofobia como uma doença. A homofobia sim que é uma doença. Perfeito. Fernando, agora sim, o movimento tem feito o que efetivamente para incluir, por exemplo, os governantes, o que tem sido feito para trazer políticas públicas mesmo voltadas à defesa dos direitos da população LGBT? Isa, muito obrigado pela sua pergunta, porque veja só, isso é uma luta constante. O nosso governante hoje, o nosso gestor, ele vem de uma sociedade, assim como todos nós que estamos na sociedade, esse gestor vem da sociedade. E, às vezes, o gestor, ele não é gestor, ele é político. E ele precisa agradar o seu eleitorado. Ele precisa agradar uma classe conservadora da sociedade. Então, a nossa luta, muitas das vezes, ainda bem que estamos no Estado de Direito, ainda bem que estamos, ou pelo menos tentamos ter uma certa democracia, né? Porque senão, eles iam nos atropelar. Certo? A nossa força que muitas vezes buscamos, eu estou numa luta constante agora com a Prefeitura de Balneário Camboriú, tentando fazer eles entenderem que a parada do movimento LGBT, que no caso é uma parada da diversidade, é um acontecimento inclusive turístico para a cidade. Inclusive para fomentar o nome da nossa cidade, que já estamos há 4 anos fazendo essa parada e toda vez que temos que fazer essa parada, precisamos entrar com mandado de segurança. E eu achando que agora o prefeito atual fosse nos dar apoio, ele não nos dá apoio. E eu conversei com o prefeito antes dele ser prefeito, conversei com ele como candidato. Disse a ele, escuta, eu não quero que o senhor coloque uma camisa gay, eu não quero que o senhor carregue uma bandeira LGBT, eu só quero que o senhor não atrapalhe. Se o senhor não atrapalhar, o senhor me ajuda muito. Mas agora, aos 44 do segundo tempo, ele vem informar, e eu conheço o Fabrício, sou amigo dele, e votei no Fabrício. Só que eu digo assim, eu penso que ele, enquanto gestor, ele tem que entender que o artigo 5º da Constituição Federal são todos iguais perante a lei. Então, se pode ter marcha para Jesus, se pode ter caminhada, se pode ter disputa de garçom, né? Se pode ter ramitiche lá, os tamitiche, aquele encontro de amigos na Avenida Atlântica, vai poder ter sim, senhor prefeito, a nossa parada. O senhor pode acreditar nisso, né? Eu sou amigo dele, pessoal, mas eu vou bater de frente com o prefeito, vou onde for, juntamente com a equipe, não sou só eu só represento um grupo, nós vamos entrar com o promotor, né? O nosso amigo promotor que vai fazer uma ação justamente para que a parada de Balneário Camboriú aconteça de fato e vai acontecer dia 12 de novembro, duela a quem duela. Bacana, então. Então, a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta a falar com o Fernando Lisboa, que é líder do movimento LGBT de Balneário Camboriú, e o assunto de hoje no Viva Voz é a cura gay. Isso aí, já estamos de volta. Hoje o nosso convidado é Fernando Lisboa, líder do movimento LGBT de Balneário Camboriú. Você já falava sobre a questão da parada da diversidade, se vai acontecer, se não vai acontecer. A gente volta a falar sobre isso, mas a Luana tem uma pergunta antes para você. Pois não, Luana. Bom, Fernando, uma coisa que eu percebo é que principalmente cidades de interior, né? Cidades com poucos habitantes. Essa questão da diversidade, seja gay, lésbica, bissexual, transexual, é uma coisa ainda que fica muito restrita, que quando acontece é uma surpresa, assim, que eu vejo que é um pouquinho diferente do que acontece nas cidades grandes, né? Que a aceitação é um pouco maior do que nas cidades pequenas. Então, como que lidar com isso, né? Como que a população deve se preparar para isso? Bom, é importante a sua pergunta, né, pelo seguinte, cidades pequenas, realmente, elas tendem a ser conservadoras justamente porque elas estão imbuídas, mais uma vez, pelo cunho religioso, mais uma vez, preso a crenças, né? E que, na verdade, só se ouve um lado. Só se ouve uma face. Só aquilo que o pastor fala, aquilo que o pastor falou, aquilo que o padre falou, né? Mas não se ouve a pessoa que é a mais interessada, né? No caso, a pessoa LGBT. O que ocorre? Dado a essa não informação, e por isso que eu digo que o meu papel é levar luz a essas pessoas que não têm essa informação, é que você não tem um anômalo. Não é um ser humano anômalo que você não sabe como lidar. Apenas tem um comportamento diferente no que se refere ao padrão que as pessoas estão acostumadas a lidar. Eu costumo sempre usar a minha questão do que eu sou canhoto e o destro. Tudo é feito para o destro, né? Mas existe canhotos,
né? Então, nós temos que entender que existem coisas. Eu, inclusive, compro produtos para canhotos, porque é uma particularidade para mim, mas a maioria é destro. Ou seja, a maioria é heterossexual, mas existe uma camada da sociedade significativa, inclusive economicamente, que são homossexuais. Então, uma cidade pequena, ela precisa trabalhar o quê? Primeiro, a informação, o acolhimento, né? O respeito, saber como lidar com uma pessoa LGBT, saber que o bullying é que mata essas pessoas, inclusive por dentro, acarreta o suicídio, acarreta, muitas das vezes, agressões físicas, né? Então, como lidar com esse público é justamente isso que eu falo em minhas palestras, é justamente isso que eu falo nos meus encontros. Não é aceitação, eu não preciso aceitar você em nada, eu só preciso respeitar você como você é. Só assim. Fernando, vamos fazer uma retrospectiva aqui dos avanços sociais que a comunidade LGBT tem conseguido no Brasil. Sim. Bom, desde 1969, homossexuais são aceitos nas Forças Armadas. Eu acho que esse é um ponto bacana da gente lembrar. Outra coisa... Não é, né? Sim, mas enfim, em termos de avanço... Eu precisei entrar, eu fui das Forças Armadas, mas eu precisei entrar como hétero nas Forças Armadas. Eu não pude me declarar, porque eles me perguntaram. Perfeito. Eles perguntaram da minha orientação sexual e naquela oportunidade, com 18 anos, sem muita informação, eu disse que era heterossexual, né? Até porque o meu estereótipo vende essa imagem. Mas se eu dissesse que fosse, eu não tenho cá minhas dúvidas que seria aceito nas Forças Armadas. Mas, Até hoje, você pensa que... Eu penso que sim. Entendi. Tivemos um caso recente de 2 sargentos aí, acho que 7, 8 anos atrás, um sargento foi perseguido, foi demitido, teve um problema, ele foi participar de um programa ao vivo da televisão, foi tirado, o exército foi lá buscá-lo. Enfim, não é nada contra o exército, mas eu quero dizer que não é tão moderno assim, não. Entendi. Bem colocado, então. Ok, continuando. O conceito de identidade de gênero também foi legalizado em 2009. Depois, a oportunidade de adoção por casais com pessoas do mesmo sexo. Outra luta. Concedido em 2010, né? E o casamento homoafetivo legalizado desde 2013, né? Isso. Que outros direitos agora estão na mira aí do movimento? Primeiro eu quero falar rapidamente sobre o casamento homoafetivo. Na verdade, muita gente fala assim, no Brasil existe lei para o casamento afetivo. Não, senhores. Infelizmente, o nosso Congresso ainda é conservador. Infelizmente, o nosso Congresso ainda a sua bancada evangélica e a sua bancada da bala ainda são contra a questão do casamento homoafetivo. Então, não existe lei, tá? Existe, sim, uma determinação do Supremo Tribunal Federal, que na época o senhor presidente era Joaquim Barbosa, que também presidindo o CNJ, determinou que os cartórios aceitassem a união homoafetiva baseado na Constituição, onde todos são iguais perante a lei. Porque lá na Constituição está escrito o quê? Que casamento será constituído entre um homem e uma mulher. Porque foi escrito em 1988 pela sociedade machista, que sempre foi, mas que naquela época era mais intensa. Tínhamos acabado de sair de um regime militar e fizemos uma Constituição. Então, o CNJ, presidido pelo Joaquim Barbosa, nos deu o quê? O direito igual, aquilo que nós já somos e aquilo que nós já temos. Por quê? Porque se eu pago imposto, né? Se eu recolho imposto de renda e se eu pago imposto em todos os produtos que eu tenho, que eu consumo, eu também tenho direito aos mesmos direitos de todos os demais. Então, eu não conquistei nenhuma virtude a mais, nenhum benefício a mais. Certo. Só fui resgatado o meu direito, tá? E não é privilégio. Privilégio é de quem não paga imposto, se é que vocês me entendem de instituições que não pagam impostos, né? Isso é privilégio. Mas, enfim, dando sequência ao que você me falou, as nossas conquistas hoje, elas passam muito das vezes para orientar as pessoas, inclusive para saberem o que é a diferenciação de uma orientação sexual e uma identidade sexual, né? As pessoas precisam ter essas informações com relação, por exemplo, a minha identidade sexual é masculina. Por isso que eu me trajo dessa forma. Mas se a pessoa tem uma identidade feminina, então ela é uma transexual, né? Ela se vê, ela é uma pessoa... Está passando, inclusive, na novela, eu não acompanho, mas quem está acompanhando a novela sabe disso, de uma emissora de televisão aí que passa falando sobre esse tema. Então, nós estamos buscando fazer com que a sociedade hoje nos entenda, nos respeite. Mas estamos há anos-luz ainda de sermos uma Holanda, nós estamos há anos-luz ainda de ser uma Suíça, nós estamos há anos-luz ainda de conquistar mais coisas. Por quê? Porque nós temos uma bancada conservadora no Congresso Nacional. Nós temos ainda pessoas que se preocupam com a minha orientação sexual em detrimento da religião deles. Eu não tenho nada contra a religião de ninguém. Eu acho que as pessoas têm que ter a sua religião, sua crença, acreditar em Deus ou no que ela quiser acreditar, mas ela tem que respeitar que eu não acredite ou que eu não siga aquilo que eles determinam num livro que eu considero sagrado e respeito, mas eu não sigo.
não é aquilo que vai nortear a minha vida no dia a dia. E eu não tenho nada contra a religião, eu só penso que eles têm que, se você quer ir à sua igreja, que vá à sua igreja, se você quer fazer o seu culto, faça seu culto, mas deixe as pessoas serem o que elas são, principalmente porque vivemos num estado de direito e o nosso estado é laico. Eu vejo agora, recentemente, que o Supremo Tribunal Federal permitiu que se faça oração dentro da igreja, dentro da escola, né, que se permita ter ensino religioso. Olha, eu tenho cautela com relação a isso. Nós deveremos ter, porque nem todo mundo é católico, nem todo mundo é evangélico, nem todo mundo é espírita, nem todo mundo é muçulmano, nem todo mundo é ateu, né? Então a gente tramita com muito perigo com algumas coisas em que se vai perdendo espaço. Imagina um homossexual dentro de uma escola onde que ele sofre o bullying, né? Justamente pelo fato dele ser quem ele é. E aí agora você vai pegar vamos dizer assim, estão tolhindo por demais os nossos direitos. E nós estamos buscando o nosso direito dia a dia, conquistando as duras penas, mas nós estamos buscando o nosso espaço. E, bom, Fernando, nosso país está passando por uma forte onda conservadora influenciada pela religião. Por exemplo, a peça O Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu, onde Jesus era uma trans, foi censurada. A modelo transexual Viviane Beleboni, que desfilou na Parada Gay de 2015, representando a crucificação, recebeu ataques nas redes sociais e até chegou a ser brutalmente espancada, segundo ela, por fanáticos religiosos que recitavam versículos bíblicos enquanto a agrediam. Até onde, então, a religião incita o ódio contra LGBTs? Então, existe uma diferença. As pessoas, na verdade, elas não entendem o que é arte, o que é religião, né? Eu não vou nem entrar no campo para não ter que, de repente, polemizar, porque tem pessoas, os seus fanáticos de plantão, eles são fervorosos e aí você entra num debate quase que nulo, porque eles têm uma opinião e eu tenho outra. Mas veja, quando aquela atriz se colocou no papel de Jesus lá, né? Ela quis dizer o quê? Que nós também passamos por esse calvário, né? Que na verdade a figura enfática de Jesus na cruz é que houve um sofrimento de uma determinada pessoa em detrimento de todas as outras. Aquela pessoa sofreu para que as outras pudessem ser libertadas. Então, aquela imagem daquela artista na cruz queria dizer o quê? Que nós também temos a nossa cruz. Nós somos colocados na cruz por todos os religiosos. Nós somos colocados na cruz, somos vilipendiados, ofendidos, agredidos, humilhados, assim como a de Jesus, né? Só que a igreja, ela faz o quê? O religioso, né? Ele manipula a seu bel prazer, aquilo que ele entende como válido para ele, né? E tudo tem que ser em nome de um Deus, e tudo tem que ser em nome de Jesus, e amém, e Alá, e tudo bem, né? Então nós temos sim uma dificuldade muito grande de hoje debatermos, conversarmos com a questão religiosa, porque eles vêm com trechos bíblicos decorados, cujos quais eles também não seguem. Eu tive um debate com um pastor da cidade, que não preciso citar o nome por questão de ética, que veio me questionar lá, porque, nós darão os reinos dos céus os sodomitas afeminados. Eu falei, tá bom, eu sou sodomita, sou afeminado, beleza, né? Agora, o senhor está no terceiro casamento, o adultério também não herdará o reino dos céus, pastor. Eu disse a ele, e se o senhor está no terceiro casamento, me desculpe, mas se a tua igreja diz aí que o que Deus uniu o homem não separa, então nós vamos pro inferno junto. Não é? Difícil, então, né? não herdarão o reino dos céus alcoólatras. Se tu gosta de uma cervejinha, vai comigo pro inferno, querido, porque tu não pode também. O avarento, enfim. Fernanda, vou ter que te cortar porque a gente só tem mais um minutinho, mas resgatando então a nossa conversa, a gente já passou por várias discussões aqui durante essa entrevista, Sim. né? Mas só para finalizar, então, vai ter Parada da Diversidade em Balneário Camboriú esse ano? Anotem aí, 12 de novembro, teremos a nossa Parada da Diversidade em Balneário Camboriú, com certeza. Dia 12 de novembro, no domingo, faremos a nossa parada. Antes disso, faremos também eventos, palestras sobre o tema, né? Estaremos, inclusive, é bom que se registre isso, estaremos em Penha, também no Beto Carreiro vai ter o Gay Day, no sábado vai ter o... Nós não falamos o Gay Day, porque Gay é uma marca, né? Ficou conhecido, então, como um dia da diversidade em Penha, tá? Então, teremos eventos, sim, faremos um concurso de drag queen, né, que será realizado em Balneário Camboriú. Então, gente, vai ter a parada, sim, conto com a presença e colaboração de vocês e a divulgação. Muito obrigado. Essas informações estão reunidas onde na internet? Então no nosso site, no nosso Facebook, no meu Facebook, por favor, pode entrar lá para comentar positivo ou negativo. Eu sou bem democrático, não tem problema. Fernando Lisboa, pode me procurar lá, vai estar todas as informações com relação à parada, tá bom, pessoal? Obrigada, Fernando. Esse foi o Fernando Lisboa, então, líder do movimento LGBT de Balneário Camboriú. Acho que a gente fecha por aí, então, né, Luana? Fechamos por aqui e obrigada, então, para você que esteve nos acompanhando em mais um Viva Voz e a gente se vê no próximo programa. Até lá!